Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sabadão, 17 horas, vocês estão aqui me aguentando de novo. O pessoal da Kona Robô gosta de mim, né? Eu fiz a Kona Robô 1.0, aí eles me convidaram para vir para a segunda falar de segurança. Minha praia é segurança, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Coutinho. Eu desenvolvo já há muito tempo, fiz aquela brincadeira com vocês lá no como é que chama? Na apresentação da Kona Robô, que falava que do bumbum da mãe saiu duas coisas, eu e um CP300. Então, na verdade, essa é a ideia, falar um pouquinho de segurança, mostrar para vocês como é que eu faço o desenvolvimento. Eu vou usar o material da Kona Robô 1, tá? Então vocês vão ver, quem assistiu, alguns slides são muito parecidos. Na verdade, tudo que está sendo feito aqui vai ser feito on fly, tá? Então assim, eu não preparei nada, eu vou fazer, quem sabe, faz ao vivo, tá? Então, na verdade, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou tirar um pouquinho. A Kona Robô 1, ela tinha muita característica de segurança e tracking, tá? Então, eu vou tirar a parte de tracking, a parte de error, a parte de relatório, e vou falar só da parte de segurança para vocês, tá ok? Vou tirar minha imagem, vou deixar vocês com 100% de tela para ficar mais tranquilo, tá? E aí a gente começa. Basicamente, como é que a gente vai fazer? Então, deixa eu primeiro tirar esse cara daqui, ok, bacana, e aí vocês estão com o visual da minha apresentação, tá? Tem um disclaimer, que é o mesmo disclaimer do ano passado, ou seja, muitos dos códigos que eu estou colocando aqui tem erro. Então, assim, não dá um Ctrl+C, Ctrl+V e já sai colocando isso daqui, porque os erros aqui, eles estão colocados de propósito para a gente poder discutir. Tá? Então eu já vou colocar logo aqui de cara. Se você pegar e copiar isso aqui vai dar errado, vai dar bobagem, depois você vai vir bater na minha porta, falar que deu errado, enfim. Então tomem cuidado, usem com moderação isso daqui, porque senão vai dar bobagem, tá? E lá embaixo também tem um outro disclaimer que assim, é surreal e patético eu pegar e navegar na internet e achar nego distribuindo material nosso, tá? Então, por favor, aquela coisa excelência, elegância, aquela coisa bacana, tá? Se precisar de alguma coisa, avisa. Primeira coisa é a parte de topologia de conexão, tá? A minha percepção é assim, para você desenvolver robô, você tem que ter três coisas. Número um, você tem que saber desenvolver MQL5, tá? Vulgo C++, né? Ou seja, C++ é a parte de linguagem orientada a objeto, tá? E MQL5 é feito muito em cima dos moldes de C++, tá? A segunda parte é a parte de mercado, então tem que conhecer, né, trading, tem que saber o que é uma média móvel, MACD, como é que funciona, como é que você intercala essas coisas, movimento de fundo, suporte, resistência, etc. E a terceira coisa que é, para mim, o que poucos conhecem, é a parte de back-office, como é que funciona. E para isso serve esse slide. Então vamos fazer o seguinte, você tem aqui o teu MT5, tá? Então como é que funciona? Quando você pega e espeta teu robô no MT5, este cara conversa com o MT5 da corretora, tá? Este cara vai falar com o autorizador da XP e a XP vai mandar a ordem para a bolsa. Quando volta, e aí tem ao contrário, né, o que você vê? Você enxerga absolutamente a mesma coisa, ou seja, o autorizador, ele pega, manda para o servidor e o servidor se conecta com a sua plataforma. Quando você usa o XP Pro HB aqui na parte de baixo, aí não, é direto. Então você vai lá, bate uma boleta, isso vai para a XP dispara, volta, devolve para o seu HB XP Pro. Então nota que esse ambiente aqui está tracejado de propósito, porque aqui você tem um primeiro nível de segurança. Então esse cara, esse MT5 Server aqui, ele serve como um primeiro nível de gestão de risco. Então é o que está aqui, se você tem 100 pau na conta, você pode pegar e falar o seguinte, pô, não, eu tenho 5 pau. Por quê? Porque você vai espetar um robô, se o robô descaralhar e sair correndo que nem um animal, a perda máxima está limitada ao teu capital. Então você, entre aspas, fala pro teu robô que na conta você tem 5 pau ao invés de ter 100. E aí o que acontece? Quando você faz um account margin, que eu já vou mostrar para vocês o que é, tá? Isso facilita a gestão de segurança. Por quê? Porque para todos os efeitos, o teu robô só enxerga 5 pau na conta. Outra coisa importante, quando você manda uma ordem via MetaTrader, então você vai lá e compra um mini contrato via MetaTrader e você vende um mini contrato via XP Pro. No final das contas, você está zerado. Só que como são ambientes segregados, você está comprado no ambiente MetaTrader e vendido no ambiente XP Pro. Então tem que tomar muito cuidado porque você vai lá, bate uma boleta, o teu robô vai lá e bate uma boleta e você vai lá na mão e zera. Quando você faz isso,
Para todos os efeitos, você está zerado. Para efeito de gestão de MetaTrader, você continua comprado. Então tem que tomar cuidado também, porque como são ambientes segregados e muita gente faz essa bobagem, se você bate uma boleta via MetaTrader, termina a operação via MetaTrader. Se você bate uma boleta via HBSP Pro, termina via HBSP Pro. Tá? Então esta parte, esse slide é o slide da Kona Robô 1. Para mim é extremamente importante, porque se não entender a topologia de como isso aqui funciona, daqui para frente vai dar tudo errado, porque você não sabe os bastidores do processo. Tá? Esse MT5 Server aqui, ele tem um papel muito importante que eu vou mostrar para vocês quando você faz as chamadas de solicitação de informação, que você não tem acesso a isso direto via, por exemplo, o Home Broker. Então, esta aqui é uma grande sacada, porque você basicamente tem aqui um sistema de risco à tua disposição. Tá? Como é que funciona isso na prática? Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, deixa eu fechar a janela, como eu falei, tudo aqui vai ser feito em tempo real, então vou pedir um pouquinho de paciência, porque na verdade eu vou mostrar para vocês as telas, tal, tudo bonitinho. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o MetaTrader da minha conta, tá? Então você vai lá no MetaTrader, o MetaTrader tá aberto, guia negociação, tá? E aí você vai ver lá, tem 100 pau na conta. Só que, de novo, eu vou trabalhar com o robô, então eu não preciso de 100 pau, exemplo, para poder operar mini índice. Então, nada melhor do que você vir aqui e falar pro MetaTrader o seguinte, fala assim, velhote, exemplo, se eu tenho 100 pau na conta, para todos os efeitos, fala que eu tenho, sei lá, 5 mil. Então tá lá, ó, pum, alterou para 5 pau. Então, isso aqui o teu assessor faz para você. E este é o primeiro nível de segurança. É lógico que o teu robô, ele vai ter níveis de segurança suplementares. Só que em termos de segurança de terminal, aqui você tem o primeiro nível. Tá? Então é surreal você operar mini índice, mini dólar, dólar cheio, índice cheio, tal, e deixar essa porcaria aberta. Por quê? Porque se o robô der uma descaralhada, ele vai enxergar tudo que você tem na conta. E aí ele vai pegar e vai raspar a pedra, e aí ele vai tomar a tua grana toda. Então assim, muito importante, básico, por incrível que pareça, pouca gente usa. Tá? Então esta parte é a primeira parte que eu preciso que vocês tenham absoluta segurança. O Figurelli gosta de falar, por exemplo, da tal da conta demo. Surreal, porque a conta demo sem fio, 1 milhão, se der errado, perde 1 milhão, não vale nada, vai ter saudações. Aqui tem grana. Tá? Então, na hora que você migrar o teu robô para a conta real, entra em contato com o seu assessor, fala assim, filhote, Coutinho falou que tem um lance aí que você reduz aqui. Vai lá, reduz, pronto, estamos aqui blindados. Então, o MetaTrader, na hora que você bate uma boleta, tem chamada de margem. Então, ele vai chamar margem, bateu lá, exemplo, mini índice, R$600. Então, pouca da porca aqui, você vai bater o quê? 8 mini índices, entendeu? Quase 800, 6.840, isso, 6.840, então, acabou! Então, assim, você tá, mas o meu robô bate 2 mini índices na compra, 2 na venda, R$600, coloca lá 1.300, 1.400, entendeu? Então, este tipo de coisa é importante, tá? Depois daqui, aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho a parte de código, tá? Então, como é que funciona? Vou migrar agora, eu vou abrir o MetaEditor, tá? Então, quando vocês forem desenvolver o teu robô, olha só, aqui nós já estamos falando de código mesmo. Então, eu tenho, por exemplo, lá no teu input, lá quando você monta as tuas, deixa eu trocar para cá, as tuas variáveis de entrada, eu tenho lá o número de contratos, stop loss, trailing stop para aqui, o stop móvel, take profit, margem disponível. Então eu tenho lá um input que fala, cara, qual é a margem disponível? Ah, mas Coutinho, para quê? Se você falou que a margem disponível tá aqui é 5 pau, para que você vai lá e pergunta? Já vai entender. Tá? Qual é a perda máxima? Exemplo, perda máxima por dia que você topa. Então essas são coisas que vocês vão entender. Ou seja, tudo que for de segurança que vocês puderem colocar, quiserem colocar, coloca. Segurança demais não atrapalha. O máximo que vai fazer é encher o saco do robô e não deixar ele operar. Mas é mais fácil você apertar e depois soltar do que fazer o contrário. Então, isso aqui é a primeira coisa. Então, os meus todos têm margem disponível. Eu pergunto qual é a margem disponível, aí vocês vão entender por quê. E eu pergunto qual é a perda máxima por dia que esse cara topa, tá? Se o robô não tem perda máxima por dia ou controla de outro jeito, ok, bacana, eu pergunto, tá? Depois, a gente vai descer o código um pouquinho, deixa eu voltar pra cá, e deixa eu voltar pra cá. E aí eu vou mostrar pra vocês um cara bacaninha que funciona no OnTick. O OnTick vocês já devem conhecer, tá? O que é o OnTick? Quando você tem um negócio
tá? Comprou 10, vendeu 10, rolou um negócio, esse cara chama OnTick. Então, quando você desenvolve o teu robô, ele tem uma função que se chama OnTick. E o meu OnTick, a primeira coisa que ele faz, tá aqui, ó, código. Eu falo para ele o seguinte, cara, checa a margem disponível. Por quê? Porque a hora que eu vim aqui, ó, eu falei, cara, esse cara é 5 mil reais. Só que vamos supor que acontece alguma coisa, e aí esse cara acorda no dia seguinte 1 milhão. Entendeu? Então, o que acontece? Como é que eu garanto isso daqui? Você vem aqui e fala o seguinte, né? Se a margem, o account free margin, isso aqui eu estou lendo, isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo, eu estou usando account info double account free margin. Estou perguntando para o servidor, fala assim, velhote, qual é a margem que você tem aí? Esse cara vai responder, 5 pau. Bacana. Se este valor for maior, e aí eu coloco aqui, ó, só um delta de 20%. Se esse valor ele for maior que 20%, ou seja, 6 mil, exemplo, né? 5 mil, 6. Ele vai lá e para o robô na hora. Então, esse aqui é um segundo nível de segurança. Porque você vai lá e colocou 5 pau. Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa, XP resetou, não sei o que, esse cara acorda no dia seguinte 1 milhão. E aí o que acontece? A cada tick, então veja bem o exemplo aqui, ó, void on tick. A cada tick eu checo como é que está a minha margem. Porque se no meio do dia aconteceu um problema, etc, 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 e esse cara vai lá e me aumenta a margem, na hora eu travo o robô. Né? Aqui eu coloquei um comment, mando um e-mail, enfim, aí você vai fazer o que você quiser. Então aqui, de novo, é um segundo nível de segurança. Então eu fui lá, travei a margem, e aqui a cada tick eu checo para ver se a margem ela está de acordo, ela tem que ser igual ou menor do que a margem máxima que eu especifiquei. Aqui eu garanto para você o que? A cada tique eu checo a margem e, de novo, se eventualmente acontecer alguma coisa com este valor, este cara vai pegar. Então aqui, segundo nível de segurança. Um terceiro nível, que vem logo abaixo, é esse cara aqui, ó. O que esse cara faz? Esse cara, ele pega e faz o seguinte. Os meus robôs, eles operam em 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos. Então eu não preciso tique a tique, né? Eu não tenho robô scalper, eu não faço tape reading. Então assim, para mim, operar de 5 minutos em 5, 3 em 3 está ótimo. Então eu não preciso, a cada tique, fazer o robô ler alguma informação. Então eu uso essa função, que o que ela faz? Ela checa e ela só deixa o fluxo seguir uma vez por minuto. Então ele foi lá, passou. Ele só vai deixar o fluxo seguir no minuto seguinte. Tá? Então essa aqui é uma... Quem não está acostumado com o robô, a minha orientação, né, isso eu falei na apresentação da Kona Robô 2. Né, tem aquele tesão surreal de fazer robô scalper tique a tique. Aqui está a maioria das cagadas. Porque se o robô descaralhar, e aí vocês vão lembrar, porque eu mostrei para vocês lá, lembra aquele negócio das 11 ordens por segundo? Esse é o problema. Porque o que acontece? A cada tique ele vai ler o robô, e aí ele vai disparar uma ordem de compra, se vier lá 200 tique, ele vai mandar 200 orders send, entendeu? E aí até você parar e ver o tamanho do prejuízo, você já quebrou, PT saudações, virou estatística, vai para renda fixa, vai para poupança e sai do mercado, porque você quebrou. Então, aqui, lógico que isso aqui, de novo, cada robô de um jeito, eu estou mostrando um panorama. Agora, dar uma checadinha na margem e eventualmente restringir a forma, você pode fazer com o new bar aqui, você pode fazer de outras formas. Isso aqui é uma forma tranquilinha, papai e mamãe, que eu uso, funciona, me atende no que eu preciso, eu não preciso mais nada do que. Você pode usar um with new bar, você pode ver se tem uma barra nova, enfim. Tem outras formas mais inteligentes eventualmente de fazer. Essa daqui me serve. Tá? Não se apeguem ao código, se apeguem ao conceito. Tá? Então isso aqui para mim é uma coisa importante. Depois, outros mecanismos de segurança que eu tenho. Então eu falei da margem e aqui eu restringi um pouco, né, essa coisa do tique a tique, né, aquela coisa daquele robô nervoso. Tá? Isso aqui para mim é importante pelo seguinte, deixa eu jogar esse cara para cá, abrir uma conta, tá lá. Lembra que eu falei aquele lance da latência? Então olha aqui o lance da latência que eu tinha comentado para vocês. A latência, esse cara, ele tá na minha VPS. Então, olha só. Este cara, para falar com o servidor da XP,
ele demora 3 milissegundos. Então assim, quando eu mando uma ordem, sai do meu MetaTrader cliente, vai para o MetaTrader servidor da XP. Esta comunicação está demorando 3 milissegundos. E aí alguém perguntou lá do servidor da Amazon e tal, eu falei, cara, não sei, eu sei que esse troço tem que ser rápido. Tá? Então isso aqui é uma coisa importante. Tá? Então quando você vai ali no MetaTrader, você vai ali em abrir nova conta, Open New Account, deixa eu desligar esse troço aqui. Login to Trade Account, aqui ó, esse cara aqui que você vai. Tá? O que acontece? Esse cara, quando você clica nele, ele abre para você, não, acho que não é aqui, é no de cima, é no abrir uma conta, login, não, acho que é abrir, não abrir uma conta, login é para logar. Aqui ó. Ele vai lá e faz um ping, ele dá uma pingada e checa seu tempo de comunicação. Tá? Então, quando este valor é muito alto, exemplo, olha aqui, o servidor da MetaCodes está demorando 246 milissegundos. Então, você manda uma ordem, ele demora 246 milissegundos para processar, brum, e depois ele, mais 246. Então, aqui, conta porca, você tem meio segundo de lag só de comunicação, fora o que você tem de processamento corretora, bolsa, corretora, a corretora devolve para você. Tá? Então, estes tempos têm que ser considerados. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Aqui, por exemplo, uma coisa bacana, como eu processo a cada 1 minuto, o que acontece aqui? Se eu tenho, assim, a minha próxima atitude, ela vai ser daqui 1 minuto. Então, quando eu faço, por exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui, deixa eu só voltar ele para cá, para achar o código, para não ficar enchendo a tela de vocês de porcaria. Quando eu faço, por exemplo, um Position Select, daqui ó, seleciona a posição. Quando eu faço um Position Select, este Position Select, ele só vai ocorrer daqui 1 minuto. Tudo bem que eu faço um outro Position Select lá embaixo para checar que a ordem entrou. Tá? Mas assim, de novo, você vê que tem um tempo para a coisa vir. Quando você faz tique a tique, cara, você mandou um tique, ele vai lá e faz um Position Select. Se esta comunicação aqui é muito lenta, no outro tique ainda não deu tempo de voltar. E aí ele vai lá e fala assim, porra, não tenho confirmação. Ele vai lá e manda outra ordem. E aí, PT, saudações, teu robô vai pro saco. Entendeu? Então, estes tempos de transação, isso aqui é uma coisa que tem que considerar. Nota que isso aqui não tem nada a ver com desenvolvimento, isso aqui não tem nada a ver com análise técnica, isso aqui tem a ver com topologia e mecanismo de funcionamento. Então, isso aqui é a terceira coisa que eu falei, que vocês têm que ficar bons para entender um pouquinho essa questão da dinâmica, tá? Então, dito isso, aí eu vou voltar para mais alguns mecanismos de segurança. Aqui tem um que eu gosto, eu falei ele na Kona 1. Eu vou só pincelar ele aqui na Kona 2. Tá? Implementa mecanismo para não repetir uma operação. Então aqui ele verifica, né, se o GL Open Position, que é a minha variável que checa se eu tenho posição aberta, ela é true, né, e eu tenho, né, uma posição de compra, e o meu GL Order, que é meu trigger de compra, também é 1, então ele fala assim, cara, eu estou mandando comprar, só que eu já estou comprado. E aí eu criei uma coisa que se chama report. Então nota, se você entrar dentro do meu código, tudo eu emito relatório. Então assim, qualquer if que ele entra, você vai lá e pumba, manda ele emitir um relatório. Então todos os meus ifs, eu vou lá e emito um relatório. Então isso é importante para quê? Depois você vai lá, cria, eu tenho uma chave, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Eu tenho uma chave que de repente fala assim, quer usar relatório em tudo? Sim ou não? Então isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Porque quando você está aprendendo, depurando, tal, soca relatório em tudo. Entendeu? Qualquer coisa que o robô fizer, você vai lá e manda imprimir. Para você fazer, né, tracking, troubleshooting, debugar, use o termo que você quiser, chique. Tá? Depois que a coisa está redonda, ou para fazer backtest, por exemplo, que você não precisa de relatório, aí você vai lá, coloca falso nesse cara, desliga ele fora. E aí fica mais rápido para você, não te incomoda. Mas tudo, tá? Isso aqui eu explorei mais na Kona Robot 1. Se eu não me engano, acho que você tem acesso à palestra, né? Se você quiser, assiste a palestra da Kona Robot 1, que a Kona 1 ela estava mais ligada à questão de relatório, fazer sequenciamento, etc. Tá? Depois mais algumas coisinhas em termos de mecanismos de segurança. Então volta para cá. E aí deixa eu dar uma navegada no código aqui para buscar mais algumas coisas que eu faço aqui que eventualmente vocês vão gostar. Desce. Aqui eu já mostrei
por exemplo, ele não dobrar a operação, tá? Aqui eu tenho uma parte do código que só fala de mecanismo de segurança. Então, por exemplo, aqui, olha só, implementa mecanismo de segurança ou seja, tem que ter no robô algo que fale o seguinte, cara, qual é o número máximo de contratos que eu opero? Ah, então teu robô está dimensionado para operar mais 5 menos 5. 5 na ponta comprada, 5 na ponta vendida. Então, se o número de contratos for maior que o número de contratos que você fixou, aí ele faz aqui algumas coisinhas. Olha aqui de novo, ó. Faz relatório, tá? Então, assim, de novo, eu checo margem. Então, assim, eu coloquei R$5.000 lá, lembra? Então, cada vez que você bate uma boleta de contrato, esse cara vai consumir esta margem. Então, eu vou checar margem utilizada, checo margem disponível, checo quantidade de contratos que eu bati, checo, tá aqui, ó, margem, tá? Account info double, account margin, isso aqui é margem utilizada. Se a margem utilizada for maior que a margem disponível, tem um problema. E aí é por isso que eu coloquei, além de fixar a margem aqui no MetaTrader, eu ainda coloquei um segundo nível, que é o seguinte, tá bom, eu fixei, mas eu quero ter certeza que o que eu fixei bateu. Eu vou lá e pergunto. Então esse cara aqui é um input. E aí tá lá. E de novo, usa relatório. Tá? Então assim, estas coisas são coisas que assim, minimamente o teu robô tem que ter. Então você tem que checar a margem, você tem que checar a quantidade de contratos, você tem que verificar quando você manda lá um order send se a ordem chegou. Tá? Então, estes cuidados, para quem trabalha com robôs mais cadenciados, tipo o meu que trabalha de minuto em minuto, você já tem mais uma segurança. Por quê? Porque o robô só vai funcionar daqui a 1 minuto. Então, 1 minuto dá para a ordem chegar, dá para a ordem ser processada, dá para a bolsa responder, dá para o MetaTrader servidor pegar essa informação, dá para o MetaTrader servidor mandar para você essa informação. Tá? Então, assim, estes níveis, nota que isso aqui está sequenciado dentro do código. Na verdade, eu tenho uma parte do meu código que chama só mecanismo de segurança. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa são coisas que ficam mais tranquilo para você. Depois eu tenho aqui perda máxima do dia, tá? Assim, né? Se o saldo do início do dia menos que o saldo do momento for maior que a perda máxima, e aqui eu coloco ainda um redutor para ter um pouquinho mais de segurança. Então, aqui é mais um nível de segurança que você vai colocar. Ou seja, esse robô ele só pode trabalhar. Perdeu R$100 no final do dia, perdeu R$1.000, ele para, a PT Saudações começa no dia seguinte. Então nota que você vai trabalhando sempre com essa questão de usar, e aqui é uma coisa importante, né? Tudo que está rosinha, acredito que vocês já conheçam, né? Tudo isso daqui você tem na própria biblioteca. Então, por exemplo, Account Info Double, tá? Se você tiver alguma dúvida, você clica F1 e ele vai te mostrar, tá? Então ele é uma variável tipo double. Tá? E aí dentro dele tem uma propriedade. A propriedade ela é definida como tipo int. E aqui você tem o enum, que é uma enumeração, é uma lista, é um conjunto de parâmetros que você tem do Account Info Double. Uma coisa que eu acho surreal no MetaTrader é que tudo tem exemplo. Então, Account Balance, Account Credit, Account Profit, Account Equity, tudo você tem exemplo. Se você volta lá e clica, então olha só, enum Account Info Double. Ele te mostra tudo que você pode perguntar. Então eu quero saber Account Margin. Account Margin used in the deposit currency. Ou seja, qual é a margem que eu tenho? Margem livre, nível de margem, margem inicial. Então assim, nota que você tem Account Info String, né? Account Name, Client Name, Account Server, Trade Server Name, Account Currency, Account Company. Então assim, nota que são perguntas que você pode fazer para o servidor e o servidor vai te responder, tá? E aí você usa isso daqui, por exemplo, account name, né? Eventualmente você vai desenvolver um robô para distribuir, e aí você vai travar isso aqui no nome do cliente. Então assim, são coisas que você vai elaborando depois, mas tudo com viés de segurança, tá? Como é que eu protejo? Como é que eu defendo? Né? Eu sempre faço a brincadeira, eu falo assim, imagina que você vai pegar teu robô e dar para o concorrente testar. Assim, o cara vai tentar de todo jeito quebrar. Então, esta parte é uma parte que para mim eu acho importante vocês colocarem, tá? E de novo, tudo isso você tem dentro, tudo que é, deixa eu jogar esse cara para cá, Account Info Double, por exemplo, deixa eu pegar uma outra aqui, você tem, volta para cá,
você tem, por exemplo, Get Position. Quer ver? Vamos lá no Get Position rapidinho. Só para vocês sacarem aqui, ó. Accounting for Double Free Margin. Ó, o Free Margin aqui, ó. Accounting for Double. Só que ele não pega Account Margin, ele pega Account Free Margin. Tá? É o mesmo comando, só que direcionado numa variável diferente. Tá? Você quer saber o que é MQL Date Time, Time Current? Clica em cima, F1, esse cara vai responder para você. Agora, o que eu quero mostrar para você é esse cara aqui, ó, Position Select. E nota que todos eles têm variação. Position Get Integer, Position Type, se é Buy or Sell. Position Get Double, Position Volume, Position Select, clica F1. Position Select é uma booleana, True or False. Tá? Dentro dela você tem uma string, e aí você de novo. Assim, usem muito, a documentação de MetaTrader ela é muito rica. Entendeu? Então assim, dá para vocês realmente pesquisar Position Get Integer, clica F1. Position Get Integer, ela é uma long, né? ela é uma numérica tipo long. Ela tem um enum Position Property Integer. Então está aqui, ó, enum Position Property Integer. Clica. Está aqui, ó, Position Time Update, Position Type. Depois você vai aqui embaixo na Position Property Double, Position Volume, Position Stop Loss, Position Take Profit, Position Price Current. Assim, nota que isso são tudo coisas que você pode. Se o meu Position Stop Loss for menor que determinada condição, faça tal coisa. E implementa em segurança. Né? O usuário lá no input esqueceu de colocar o Stop Loss, ou desabilitou o Stop Loss. Então, você tem um mecanismo de segurança para perguntar, fala assim, cara, qual é o Stop Loss dessa minha posição que está aberta? Não tem. Opa, pode ter um problema. Vai lá e dá uma travada. Assim, isso é uma coisa importante. Então, na hora que vocês desenvolverem o teu esqueleto do robô, preocupem-se em verificar estes tipos de informações que você pode perguntar para o servidor te responde. Tá? Então, note que você tem, depois com o tempo vocês vão ver, uma infinidade surreal de opções, tá? Para vocês perguntarem. E, de novo, para cada um desses caras, pensem qual é o nível de segurança que eu posso querer, ou o que eu posso perguntar para o servidor, tá? Para esse cara pegar e me deixar mais seguro. E aí é aquela brincadeirinha que eu faço, pega teu robô, dá para o concorrente, imagina o que ele vai fazer. Uma coisa importante também, lembrando, BMF abre às 8, vai até BMF abre às 9, vai até às 18. Bovespa abre às 10, vai até às 17. E assim, eu acho surreal, porque tem gente que faz robô e não checa abertura e fechamento de mercado. Né? Então assim, né, tem que ver, porque Bovespa funciona de um jeito, BMF funciona de outro. É questão do horário. Tá? E uma coisa importante, né, aqui é para segurança minha. Deixa eu voltar para cá, que tem que ficar caçando o código. O meu robô, ele já está hard-codeado. Eu sempre começo 10 minutos depois da abertura, no caso de BMF. E eu sempre termino 10 minutos antes. Eu detesto leilão. Tá? Então, se o teu robô usa leilão, ok, você vai pegar ele das 9 às 18. Tá? Para quem quer fugir, ou eventualmente não tem tanta prática, porque as tratativas de leilão são diferentes. Você mandou uma ordem, tá em leilão, você tem que tratar essa ordem. Tá? Você tem que tratar a ordem, você tem que tratar o book da ordem, porque o book de leilão é diferente de um book operacional. Tá? Então, quer sair do incêndio? Coloca lá 10, 15 minutos antes. Tá? 10 para mim é suficiente. E aí você tem, de novo, tá? Mais um mecanismo de segurança. E assim, é surreal a quantidade de robô que pedem para eu checar. Tá? E aí você vai ver. E não tem definição de horário de abertura, hora de fechamento. Você pega, por exemplo, café, soja, milho, boi, que você tem after no meio do dia, o mercado para. Entendeu? Então, assim, de novo, aí você faz lá uma estratégia que lê book, o book vai parar. No caso de BMF, lembra, o book some. Então, assim, essas coisas têm que ser pensadas. Então, de novo, tudo isso é experiência. Então, façam ou comecem do mais simples e depois vocês vão justificando. Quem opera, por exemplo, commodities, sabe que cada commodity tem uma interrupção de negociação no meio do dia. Então, de novo, coisas que têm que ser consideradas. Tá? Volta para cá.
Mais coisas de segurança para vocês. Desce. Deixa eu voltar lá embaixo. Perda máxima nós já falamos. Eu gosto muito. Eu vejo assim. Como é que você vê o funcionamento do robô? Eu gosto muito desse comandinho comment. Eu vejo que o pessoal faz aí umas interfaces mega ultra elaboradas. Eu acho que assim, alguma coisa nesse nível, né? Ou seja, você sempre consegue enxergar, né? Isso aqui é melhor que print, porque o problema do print é que o print, quando você usa o comando print, você tem que ir lá na guia expert. Deixa eu mostrar aqui. Quando você usa o print, você vai vir aqui na guia expert e aí você vai printar as coisas, né? Isso aqui fica difícil de você acompanhar, tá? Então quem gosta de fazer um relatório mais básico, usa de repente comment. Eu coloco aqui hora, minuto para saber se o robô está rodando, se não tem nada travado, e coloco aqui coisas que eventualmente me interessam, tá? Para ir acompanhando, né? Se você quer printar uma coisa específica, ok, você vai lá, printa e tal. Mas o básico assim de utilização, então crie um conceito, tá? E aí eu uso o comando comment. O comando comment ele coloca lá no canto superior esquerdo do gráfico, tá? Algumas informações preliminares que eu gosto de usar. Tá? Para quem não sabe pular linha, aqui ó, é só você colocar o /N. Tá? O /N é o comando, tá? Que faz pular linha. Então numa linha ele vai colocar contratos e relatório, ele pula uma linha, coloca as margens, pula uma linha, coloca os saldos. Tá? Para quem não sabe pular linha, é assim que funciona. Tá? Então você nota que o quê? Tudo coisas que eu acho que são importantes para você pegar e de novo, né? Depois, à medida que você vai se desenvolvendo, arranca fora. Aí você pega, tira, né? E aí o teu código fica mais enxuto, né? O robô ele já está mais tranquilinho, então você já está um pouco mais seguro. E aí você vai, se você quiser, comenta, arranca fora. Tá? E aí vai deixando o seu robô mais enxuto, vamos falar assim. Apesar que você pode comentar a linha também, que também não tem problema nenhum. Tá? Uma coisa agora, que é uma crítica, para quem usa a biblioteca, né, a CTrade da vida, que é a biblioteca oficial da MetaTrader. Tá. Se você pegar aqui, vou pegar dois comandos, o order check e o order send. O order check, então clique em cima dele, F1. O order check, o que ele faz? Ele checa para ver se a estrutura, né? Então, order check, function checks if there are enough money to execute. Tá? É um check a mais, né? Ou seja, se o teu robô é um robô de alta velocidade, né? Você pegar e fazer um order check, você na verdade, porque a que manda a ordem é a order send, né? Fazer o order check é um passo a mais. Tá? Então, o que acontece? A minha crítica é que eu vejo muita verificação, só que, de novo, se você clica nisso aqui, isso aqui é uma booleana, isso aqui retorna true or false. E aí eu vejo muita gente usando isso daqui sem checar nada. Então você vai lá e pumba, manda. E aí você trata isso depois. Sendo que a própria função, ela já te trata, já te retorna se ela é true or false. Então, assim, e se você pegar, se eu não sei se é a CTrade que está assim. Eu sei que tem uma biblioteca da MetaTrader que não testa, ela simplesmente vai lá e dispara. E aí você tem que tratar isso depois. Agora, eu acho isso incoerente. Por quê? Porque se a própria função ela já te retorna, eu não vejo para que depois você se desgastar tendo que criar subcondições para pegar e fazer uma análise. Tanto a order check quanto a order send. Clica, F1, tá aqui, ó, é uma outra booleana. Tá? Então, a order send, quando você manda uma ordem, né, quando você executa este cara, se deu tudo certo, esse cara te retorna true. Se der um problema no meio do caminho, esse cara te retorna false. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, se ele deu true, se ele deu false, se a order check deu true, se a order check deu false. Então, nota que assim... Agora, isso aqui é muito didático, né? Como eu sou um cara mais didático, eu não me importo. Então, assim, você vê que são coisas desnecessárias,
né? Eu poderia ter um código mais enxuto. Agora, isso daqui, para fazer troubleshooting, para você checar a validade do código, para você, é muito mais fácil. Então, a minha recomendação, usem, façam na mão. Para os meus robôs, nenhum deles tem função pré-pronta. Tudo eu faço na mão. Por quê? Porque eu tenho controle do código. O problema de você usar uma função de alguém é porque você não sabe como foi feito aquilo. Se você é um cara bacana, eventualmente você pula lá e checa. Né? Se você é preguiçoso, você vai pegar e vai executar e repetir saudações. Você não sabe o que tem na caixa preta. E você pode correr alguns riscos. Tá? Então, de novo, usa o order check e o order send no início. Tá? Eu gosto muito, se você pegar aqui, por exemplo, deixa eu achar esse cara, pera aí. Que esse cara tem uma coisa que eu acho bem bacana. Quando ele dá um erro na order check, ele vai dar um erro aqui, ó. Order verification error. É esse cara que eu gosto. Aqui, ó. Isso aqui eu gosto pelo seguinte, né? Isso aqui é o falso do order check. Você checou a ordem e deu pau. Então, geralmente, o que eu faço? Eu mando um e-mail. Aqui tem o account login. Order verification error. mcheck.retcode. Lembra aqueles códigos 10.000 e lá vai pedrada? É o 10.000 ou 4.000? Acho que é o 10.000. E a descrição. Então, o que acontece? Eu pego e aí, assim, deu pau, tá? Mas deu pau em quê? Aí você tem que entrar, fazer troubleshooting, descobrir. Então, você tem o quê? Os códigos de erro no MQL5. Então, toda vez que dá um pau, tá? E aí, de novo, manda um e-mail, né? Usa send e-mail, tá? Que é uma função pré-pronta. Para você pegar e ficar mais fácil, facilitar a sua vida em termos assim, deu erro aonde? Deu erro de quê? Tá? Porque depois, a hora que o robô começa a ficar mais grandote, aí você está falando de 5.000 linhas, 6.000 linhas, 7.000 linhas de código, 8.000 linhas de código, cara, fica difícil você ter que entrar toda hora. Aqui eu abri o manual do MQL para mostrar para vocês. Por exemplo, o 10.018, que é o mercado fechado, né? Trade Red Code Market Close. Então você bateu uma boleta agora, sabadão, vai lá e dispara uma boleta. Se você estiver usando o order check, e você bater uma boleta com o mercado fechado, batata, ele vai te dar essa 10.018, que é mercado fechado. Tá? Então, esse é o tipo de coisa, assim, dá trabalho? Dá um pouquinho. O código fica um pouco mais longo, fica. Mas, de novo, para você depurar, fica muito mais fácil. Depois que você começar a sentir firmeza no código, aí você começa a arrancar as coisas fora ou comentar. E aí você faz. Mas no início, usa este tipo de artifício para facilitar a sua vida. O que você pode fazer, se você quiser, aqui em cima nos inputs, onde eu tenho o input, que ele fala, por exemplo, usa relatório, e aqui tem uma outra que chama usa stop móvel, você pode criar um input do tipo assim, segue o padrão, entre aspas, didático, e aí ele vai ficar mais lento, e você faz ele fazer algumas verificações a mais. Ou você coloca aqui um segue padrão rápido, entendeu? E aí quando você quer depurar o código, você vai lá e cria os mecanismos acessórios, tal, e ele vai ficar mais lento porque ele tem que checar outras coisas. A hora que você for colocar esse robô em produção, você vem aqui, mete um falso aqui, e aí esse cara não vai te incomodar, entendeu? A hora que você quiser desabilitar, você vai lá e desabilita. Então assim, são tudo chavinhas que você pode colocar também para poder facilitar a sua vida. Tá? Então esse é o tipo de coisa que eu acho importante vocês colocarem, de novo, para ter aquele conceito de assim, como é que eu seguro o código. Porque a gente sempre testa o que a gente sabe. Né? Então assim, eu sei que pode dar um problema em margem, eu sei que pode dar um problema em saldo, eu sei que pode dar um problema em perda máxima. Então assim, você vai colocando aqui coisas que você, né, eu tenho um take profit. Então assim, agora, e quando abre com gap? Quando fecha com gap? Então assim, esse tipo de coisa a gente imagina que a gente tratou o erro. Então, quanto mais fechadinho for e mais mensagem esse cara te der, fica mais fácil de você dar segurança para o seu código. É lógico que, de novo, o código fica mais longo, fica mais complicado, acaba sendo repetitivo, tá? Só que, de novo, vocês estão começando, né? Eu lembro ali na Kona 2, quando perguntaram
o nível era 73% de iniciantes, se eu não me engano, acho que 12% de intermediários e o resto avançado. Então o público que eventualmente vai estar assistindo essa palestra é um público mais novo. Então assim, façam o código longo, façam na mão, evita de usar as bibliotecas, faça assim, você quer usar a biblioteca, você quer pegar, por exemplo, um substring, você quer ler um pedacinho da string para saber se é win ou WDO. Ao invés de você usar a função pronta que vai lá e lê, faz isso na mão. Então vai lá, pega a substring, que é a função que vai puxar isso para você e coloca. Aprendam a desenvolver. Isso dá mais segurança para vocês do que pegar uma coisa pronta, que você não sabe o que tem lá dentro, e aí vocês vão olhar. E eventualmente também assim, a forma que está escrito, eles usam ponteiro, usa classe. Então a forma de leitura também é uma forma complicada, tá? Não é uma forma muito trivial, então assim você acaba lendo e não entende porcaria nenhuma. Tá? Então faça uma coisa mais cadenciada. Tá? E aí, outra coisa que eu quero fazer para terminar, que eu gosto muito e também vejo muito pouco sendo usado. Deixa eu jogar esse cara para cá e jogar esse cara para cá, que aí eu consigo procurar o código. E esse cara aqui tem 8.000 linhas já, então esse aqui já ficou gordito. Cadê ele? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem um check. Por exemplo, isso aqui é uma coisa de segurança também. É o GL External Order. O que esse cara faz? Teu robô tá batendo boleto. Então o teu robô vai lá, compra um, vende, compra dois, vende, compra três, vende, compra quatro, vende. E aí, você vai lá e bate na mão. Então, o que acontece? Esse robô, ele checa, por exemplo, se as ordens, a cada ordem emitida, ele vai lá e ele faz um check no history para verificar se não tem ordem colocada manual, porque isso pode dar um problema para o robô. O robô tá lá fazendo a lógica dele, compra, vende, compra, vende, compra. Alguém vai lá e zera. Isso pode afetar o robô. Vai afetar? Não sei, mas ok, põe um mecanismo de segurança. Então eu tenho, por exemplo, aqui, o que ele faz? Ele coloca um comentário, faz uma impressão para relatório, manda um e-mail e aí coloca o robô em sleep. Tá? Esse sleep, como ele é single thread, ele é bom e ruim. Então vamos entender. O que eu faço aqui? Eu pego e paro o robô. Aqui é uma coisa que eu acho assim, no início, sabe aquela coisa assim, tem um provérbio, uma frasezinha que diz assim, que o remendo fica pior que o soneto. Você vai lá, faz a cagada, quer consertar, piora. Então assim, muita gente acha que quando o robô dá problema, é responsabilidade do robô consertar a cagada. Aqui, qual é a minha visão? Minha visão é o seguinte, o robô deu problema, para e arruma na mão. Porque se o robô já deu o problema, significa que eventualmente ele está com informação errada. E aí ele vai ter que, em cima daquela informação que está errada, corrigir. E aí o que está errado pode ficar muito mais errado. Então, outra coisa, no início, minha recomendação é, quando der um problema, coloca o robô em halt, ou seja, slipa ele, põe ele para dormir, para, ou dá um expert remove, que você arranca do gráfico, faz o que você quiser, e começa a trabalhar para entender, porque se você colocar a responsabilidade de consertar o problema no robô, número 1, isso vai mascarar o problema, então você não vai enxergar. Número 2, tá? Você está zerado e o robô acha que você está vendido, então ele vai fazer o quê? Ele vai comprar, então você estava zerado bonitinho, aí o robô, para consertar a cagada, ele vai lá e te compra. Então, assim, evita de criar mecanismos de segurança, tá, em cima de uma informação ruim, a não ser que, de novo, você desenvolva um módulo que, faz lá espera um tempinho, vai lá no servidor, faz um get position, espera mais um pouquinho, faz um outro get position, compara com o get position que você tem, que você faz um rastreamento paralelo. Ah, ok, não, efetivamente eu estou comprado. Vai lá, zera e tira o robô do ar. Tá? Então, assim, muito cuidado. E aí o sleep, ele literalmente trava tudo. Tá? Aquele tipo de função single thread, ou seja, ele para a thread de execução do programa e para. Assim, então esse aqui, por exemplo, é um sleep de 9 horas. Então ele para e ele só volta, ou seja, ele só vai executar essa linha aqui 9 horas depois. Tá? Então, assim, cuidado com isso, porque a parte boa, ele para. A parte ruim, ele trava. Então, aqui, se tiver que acontecer alguma coisa no meio do caminho, esquece. Então, você tem que ter aqui mecanismos,
tá? Aqui ele comenta, imprime e manda e-mail. Você pode usar... o MQL5 tem uma que acho que é Send Notification, se eu não me engano. É que eu uso pouco esse cara, mas quem sabe faz ao vivo. Então deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Send Notification, tá aqui, ó. Ele manda uma notificação pro seu celular. Então assim, de novo, usem e abusem disso daqui antes de travar. Porque essa linha aqui só vai ser executada 9 horas depois. Tá? Então assim, a ideia da palestra hoje, a ideia do bate-papo, sabadão, vocês aqui tranquilo comigo, é isso. Tá? É criar mecanismos para quando dá errado. E aí tentar entender quais são as coisas. O Figurelli tem uma que eu até usei para fazer depois lá no site MQL5 em português. Tem um post meu que é assim, como perder 210 mil reais em 5 minutos. O Figurelli emendou com um checklist, tá bacaninha, tem 17 itens lá, tá? Que eu recomendo vocês darem uma olhada para vocês verem assim algumas coisas que o Figurelli levanta ali que pô, se vocês já resolverem aquilo ali, já tem um pedação bem feito, tá? Sobre coisas que eventualmente podem dar errado, tá? E aí como é que você trava esse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Então, fica aí as dicas, tá? Já deu 45 minutos aqui, já estourei meu tempo, tá? Precisarem de alguma coisa, tô aqui, Mega Blaster Ultra à disposição de vocês, tá aqui os meus dados de contato, tem e-mail, Skype e o telefone da nave, tá bom? E aí, se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, entre em contato que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, tchau, tchau.